Chega mais! Não acredito em fadas no ar, eu sou Fernando Ribeiro e eu tenho o prazer de receber aqui o professor Armando Takeo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Fernando. A gente vai ter uma conversa aqui séria. A parada aqui agora chega de palhaçada. Vamos resolver um negócio sério, vamos trocar uma ideia sobre ideologia, direito e decisão jurídica. Não é legal? Mas antes da gente começar, se eu deixar pra depois eu não faço, eu vou pedir pra galera se inscrever, por favor, que ajuda bastante. Ativar o sininho de notificação, porque senão você não recebe as mensagens. Comentar aí, por favor, ajuda bastante. E para os 100 primeiros inscritos, eu não sei se ainda vai estar rolando. Me perdoem caso já tenha acabado. Os 100 primeiros inscritos no canal e seguirem o Instagram do Não Acredito em Fadas e do Letras de Subsolo, que é a editora desse livro aqui, maneiríssimo, dos Cortiços da Luz, do nosso amigo Rafael Queiroz, vão concorrer a um exemplar aqui autografado pelo autor, vai chegar na casa com dedicatória bonitinho e tudo mais, tá legal? Então os 100 primeiros, não sei se já acabou, desculpa, não tem nem pra comprar mais, tá? Então esse daqui é exclusivo. Vamos começar aqui. Professor, por favor, explica aí. Ideologia. Antes da gente começar, porque muita gente tem a ideia de que ideologia é uma falsa ideia de determinado assunto que diz sobre o contexto que ele tem. Existem diversos debates. Marx tem um conceito de ideologia. A gente tem um conceito de ideologia em Weber, em um monte de lugar. O seu trabalho de mestrado trata exatamente sobre isso, só que dentro do direito, que para muita gente tem a ideia de como o jornalismo de ser imparcial. Existe essa possibilidade de ser imparcial no direito? Tudo bem, Fernando. Antes de mais nada, né, quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui para dialogar com você, bater um papo. Agradecer também pelo espaço, né, a oportunidade da gente conversar um pouco do que foi o meu trabalho no mestrado em Filosofia do Direito. Antes de responder diretamente a sua pergunta, só para situar aqui o pessoal que está nos acompanhando, né, o porquê da pesquisa ter se encaminhado para essa reflexão, o tema da ideologia dentro do direito. Uhum. Quando eu fui fazer faculdade, lá em 99, né, já há algum tempo... Tá quase terminando a escola. Eu me deparei com um fenômeno que é muito comum na graduação, que são as diversas correntes doutrinárias do direito, né? O direito tem uma coisa interessante, que o professor, quando ele vai ensinar determinada matéria, ele fala assim, olha, isso aqui tem 3 ou 4 correntes. Aí o aluno fala assim, mas como assim? Se a lei, o que está escrito ali é uma coisa só? A lei é uma só tem uma Constituição. Se está escrito aqui a vida, né, a liberdade, como assim 4 correntes? Aí o professor, né, com toda a paciência, ele fala, olha, tem um doutrinador A que diz isso, o doutrinador B diz isso, o doutrinador C diz isso, o doutrinador D diz isso. Aí o aluno pergunta, e aí, professor, qual corrente eu sigo? Ele, olha, depende da carreira que você vai atuar. Eu já pensei... Se você for advogado, você vai sustentar isso. Se for magistrado, é esta corrente. Se for promotor, se for delegado... E se você resolver ser professor, você tem que saber as 4, né? Para explicar pro Eu imaginei pro já aquela cena de filme, assim, do Netflix, assim, você... Depende, você quer que o cliente ganhe? Mais ou menos isso, né? E aí, isso foi me acompanhando ao longo de todo o curso, né? E eu comecei a ter uma preocupação em compreender isso, né? Como que o direito tem essas múltiplas visões? E aí eu cheguei no tema da ideologia. Eu falei, olha, o direito ele não pode ser uma ciência meramente técnica e desprovida de intenções ideológicas. Né? Então, existe um componente ideológico que marca a formação jurídica e marca a própria ideia de direito. Se nós pensarmos que a faculdade de Direito é uma graduação no conhecimento, ou seja, é um conhecimento que ele é agregado depois que a pessoa já tem uma base construtiva, você como pedagogo sabe bem disso, é mais fácil a gente perceber que existe um outro componente ideológico que forma o direito. Né? Então, respondendo mais diretamente, né, existe essa imparcialidade no direito? A minha resposta direta é não. O direito ele é marcado, na nossa leitura, né, é marcado por uma ideologia. Se nós pensarmos no direito, né, quando o direito defende a propriedade privada, né, ou tipificando o crime, punindo a pessoa, ou defendendo pela possibilidade de manutenção da posse pelo proprietário, é uma escolha ideológica, é compreender a propriedade privada como um valor que deve ser protegido. Então, o direito ele é marcado inevitavelmente por ideologias. Porque eu imagino o seguinte,
como o pessoal imagina que seria isento, né? É algo meio difícil. Principalmente da leitura de Paulo Freire, assim, a educação é política. O próprio ato de educar é uma ação política. Só para você ver, né, essa sua inquietação. Se nós pensarmos assim, dentro de uma república, um Estado democrático de direito, a quem compete, por uma função constitucional, criar a lei? Poder legislativo. Sim. Né? Então as pessoas escolhem os deputados, os senadores, que estão alinhados a uma base ideológica. Exato. Não é? Então, assim, eu vou escolher um determinado candidato que tenha uma afinidade ideológica com o que eu penso. Eu voto lá no espectro da esquerda, no espectro da direita, no espectro do centro, mas eu faço uma escolha ideológica. E esses congressistas depois vão propor leis, né, que vão estar alinhados com uma dada ideologia. E essa lei passa a viger. Então, se eu penso na lei desprovida de uma ideologia, ela não se sustenta na realidade. Ela vai cair, né? Ela cai. Então, a realidade, nós, nessa pesquisa, nós trabalhamos muito com a ideia da materialidade, numa perspectiva crítica marxista, né? Uhum. A materialidade, a realidade do direito mostra isso, que ele é carregado por uma ideologia. Basta ver no Congresso que você tem as diversas frentes, né, de congressistas que defendem determinadas pautas. Sim. Né? Pautas alinhadas a de costumes, pautas de segurança pública, pautas da propriedade privada, pautas dos direitos sociais. E quando essas leis são criadas, elas vêm carregadas, portanto, de um componente ideológico. Porque a galera tem uma ideia meio assim, vou usar a palavra de vigor, o termo em vigor, ideologia de gênero, ideologia de não sei o quê, e não faz a mínima ideia que é a ideologia. Ali no seu trabalho você começou e estudou a ideologia a partir do materialismo histórico. Né? Sim. E o que você traz pra gente? Pra explicar, e tentar explicar pra tia da Universal que essa ideia de que ideologia de gênero não é isso daí. Primeiro sim, né? Que... Não, a ideologia, não como ideologia de gênero, claro. Né? Desculpa. Justamente, primeiro me pareceu, né, durante a pesquisa no mestrado, que as pessoas não fazem a mínima ideia do que seja ideologia. Né? A ideologia hoje virou um lugar comum. Então, quando eu não sei argumentar, eu atribuo ao outro a existência de uma ideologia, justamente para me furtar, né, ou não ter o debate. Então, como você disse aqui no começo desse nosso encontro, a ideologia ela tem diversas vertentes. Né? A ideologia ela surge no primeiro momento do século XIX, né, no momento pós Revolução Francesa, em que se atribui a existência de um conjunto de ideias. Então, a ideologia, no primeiro momento, é o conjunto de ideias. Nesse ponto, todos nós temos as nossas ideologias. Não é? O que você pensa é um componente ideológico. O que eu penso é um componente ideológico. Então, a ideologia, nesse primeiro momento, ela surge como um conjunto de ideias. Então, nessa perspectiva, é falso atribuir somente ao outro a existência de ideologia. Como se só o diferente fosse carregado por ideologia. Como se você fosse isento. Exatamente. Né? Todos nós temos as nossas próprias ideologias. Né? Depois, no segundo momento, o Marx, né, ele vai resgatar essa ideia do componente ideológico para formar uma crítica, ou desenvolver uma crítica ao que ele entende por ideologia. O Marx vai dizer assim, olha, a ideologia não é apenas um conjunto de ideias. É o conjunto de ideias de uma classe dominante em um determinado momento histórico. Então, a cada momento histórico, as classes dominantes firmam determinados tipos de ideologia. Então, as ideologias elas também são mutáveis no tempo. Elas não são cristalizadas. Estáticas, né? Elas são mutáveis, elas vão se moldando, se transformando ao longo do tempo. Então, nesse momento histórico, nesse dado momento histórico, o debate é a tal da ideologia do gênero. Mas em outros momentos históricos, foram outras pautas ideológicas que foram também travadas na discussão da sociedade. Então, o que o Marx vai propor é uma revisitação do tema para dizer, olha, isso é um conjunto de ideias de uma classe dominante dentro de um momento histórico. Mas não podemos esquecer também que esta afirmação marca uma característica de um primeiro Marx. Dentro da teoria marxiana, né, o Marx passou por diversas etapas da sua formação intelectual. Então, nós temos o primeiro Marx... A galera divide, né? O jovem Marx... Isso. O Althusser, né? Um autor que você conhece bem, né? Conheço. Temos até um exemplar aqui, né? Atrás de você, né? Mas eu tenho um mais antigo que pouca gente tem, e eu tenho mesmo, que é o Aparelho Ideológico de Estado. Esse texto também. O meu tá rabiscadaço. É um dos melhores textos, o mais citado dele, né? Porque depois ele terminou, né?
Isso. Então tem muita coisa... E o Althusser, ele que foi um responsável por fazer o corte epistemológico na obra marxiana. Né? E até eu falo, eu não sei se você deu para perceber, eu falo marxiana, porque existe a obra do Marx, em que os pensadores que estudam Marx chamam de marxiana, e os pensadores que desenvolveram a teoria de Marx, que é a obra marxista. Né? Então, Marx ele vai, nesse primeiro momento, desenvolver esse conjunto. O Althusser, né, revisitando Marx, ele propõe, ele fala, olha, existe uma obra que marca um recorte epistemológico, ou seja, na construção do conhecimento do Marx. Ele reputa a obra Ideologia Alemã. Amor, pega ali, eu tenho... Tá na última prateleira, tem o da Boitempo ali. Ah, já que você falou de mim, eu vou Por favor. Tem 2 câmeras pra cortar. Na última, na de cima. Tá tranquilo? Tá, pode ir indo. Aqui não tem corte de nada. É o vermelho aí, o Ideologia Alemã. Bem na sua frente. Esse enorme. Não, que eu ri porque você falou é o vermelho. Tem muito livro vermelho. Ô, Boitempo, ajuda a gente, manda uns exemplares aí, vamos trocar uma ideia. Esse daqui, né? Isso. Que essa edição da Boitempo já é uma edição mais completa, né? No Brasil, as primeiras traduções desta obra foram apenas partes, né? Sim, foram os fragmentos. Os fragmentos, né? Então a Boitempo já lançou a obra completa, né? E curioso, né, que esse é um texto de publicação póstuma de Marx. Né? Será entregue a aos ratos, destruidora né? dos ratos. Então, assim, é uma obra que muitos revolucionários marxistas não tiveram acesso. Né? Então, Althusser ele diz que esta obra marca um importante recorte na obra marxiana. Né? E aí o Marx, nesta obra em específico, ele vai desenvolver uma outra perspectiva da ideologia. Né? Ele vai dizer assim, olha, de fato é o conjunto de ideias da classe dominante no momento histórico, mas não é só isso. Né? Não é só isso. É toda uma influência do econômico, né? Das relações materiais que vão repercutir na formação dessas ideias. E isso vai construir na sociedade no que ela acredita, no que ela vai... E, consequentemente, quem vai construir as leis para isso, sim, né? Sim. No decorrer da pesquisa, você separou ela em três, né? 3 partes. 3 partes. Você separou ali na primeira, bem delimitado a parte da ideologia, deu para ver. Justamente, desculpa te interromper, né? Não, por favor, justamente assim, né? Na pesquisa, a gente tenta responder às nossas inquietações, Sim. né? Então, consultando algumas obras, porque esse é o tema, ideologia e direito, é um tema aparentemente clássico dentro do direito. Né? Todo mundo discute isso de certa forma, mas me pareceu, olhando as obras, né, que faltava assim, um recorte, ou não um recorte, né, mas uma trilha da ideologia, um caminho que a ideologia perpassou ao longo de toda essa jornada crítica. Né? Por isso que no primeiro capítulo ali, eu tentei, né, demonstrar esse percurso histórico da ideologia, que sai desde lá da Revolução Francesa e vai chegar mais recentemente no Poulantzas, no Althusser, no Lukács, né, e um autor que é trabalhado no direito, né, na perspectiva crítica também, que é o Pachucanes. Esse né? eu não manjo, não. Esse eu não manjo, não. Eu não tenho nem ideia do que ele escreve. O Pachucanes ele é muito citado pelo professor Alisson Mascaro, que é um grande marxista também, né, e teórico do direito. O Pachucanes vai desenvolver uma crítica à noção da subjetividade jurídica, o sujeito de direito. Quando nós ensinamos na faculdade, eu sou professor da graduação, existe um tema que é o sujeito de direito. Né? Então, todos nós somos sujeitos de direitos porque a nós é garantido direitos, deveres e obrigações. Então, isso surge de uma forma muito idealizada. Né? Como se fôssemos todos detentores ou beneficiários desses direitos. E não é bem por aí também. Não é bem por aí. O que o Pachucanes vai dizer é, olha, esta sujeição da pessoa ao direito, ele não é sujeito de direito, mas é sujeito pelo direito. E por que sujeito pelo direito? Porque é necessário... Muda muito. É necessário uma equivalência para que o trabalhador possa ir até o mercado e vender a sua força produtiva. Né? Então, para ter uma roupagem jurídica e ter uma equivalência entre o capitalista e o trabalhador que vende a sua força de trabalho pela forma assalariada, eu preciso ter uma figura equivalente para estabelecer um conteúdo de igualdade pelo contrato. Então, para ter uma formação contratual, o direito, nessa fase mais avançada do capitalismo, ele cria essa figura do sujeito de direito. Então, essa é a crítica, bem rapidamente, né? A crítica pachucaniana
do direito da perspectiva ideológica. É porque o cara que fala assim, eu tenho o direito de ir e vir, eu tenho o direito de fazer o cacete a quatro, mas não é bem por aí, Não né? é bem por aí. Muitas vezes a ideia de que você tem, tipo, eu vou pegar mais clássica, assim, vamos pegar um exemplo do monarca, assim, eu tenho o direito de falar o que eu quero, de defender, não é bem por aí, amigão. Tem coisa que você defende que tá errado. Sim. E isso também tá previsto, né, pela Constituição. Pela Constituição e dentro dessa abrangência que a gente pode ter, assim, o cara tem a falsa ideia de que tem, o cara tem a ideia de que ele tem direito, ou talvez a falsa ideia de que ele detém direito a ter direito. Exato. Tipo, tem um livro, eu acho que é do Arraes, eu acho que é do Arraes, que é do cara, do vô do Eduardo Paes lá, que é direito a ter direito, acho que é isso. Eu acho que é isso, eu tenho por aí também, não lembro. Que ele trabalha justamente essa parte, assim, muitas pessoas acreditam que tem direito de alguns direitos. Isso é uma implicação que está na ideia dele. Da ideia. Né? Porque assim, nós temos também, principalmente no nosso país, né? Um país, quando nós lemos a Constituição Federal, eu sempre digo para os meus alunos, né? Quando você começa a ler a Constituição Federal, aquilo tem que te causar um certo mal-estar, né? Como diria o Freud, né? O mal-estar na civilização. Você começa a ler a Constituição e diz assim, né, que um dos objetivos da República é erradicar a pobreza. Isso em 88. Então, se a Declaração de 88 diz assim que é o objetivo do Estado erradicar a pobreza, seja a primeira constatação assim, nossa, eu moro num país pobre. Exato. Né? Erradicar a pobreza. Erradicar as desigualdades locais e regionais. Poxa, não bastasse ser pobre, eu vivo num país que tem desigualdade local e regional, né? Erradicar todas as formas de opressão, né? Enfim, esse é o quadro da sociedade brasileira. Então, é uma sociedade que tem diversos gargalos, né, em questões educacionais. Uhum. Então, as pessoas não têm acesso aos direitos porque também não conseguem identificar a violação de um próprio direito. Né? Então, assim, não há uma formação jurídica na sociedade. Uhum. Né? A nossa sociedade... ela não tem um acesso a uma formação mínima jurídica. A gente não consegue, as pessoas não conseguem identificar o direito básico. Ainda mais se nós pensarmos num contexto em que o direito básico que todos nós tínhamos em mente eram os direitos trabalhistas, uhum. Né? E esses direitos estão sendo a cada vez mais retirados, fica difícil visualizar que eu tenho direito, como exercer esse direito e eu só posso perder o direito. Uhum. Né? Então, são essas questões também que a gente acaba levando em consideração para responder essa pergunta. Eu já vi gente falando que a placa de velocidade era uma sugestão. Sugestão, né? Eu falei, sugestão é 30 por hora. Eu passo a 80, não tem problema. Não tem problema, né? Mesmo porque o direito à liberdade, né, me garante passar 120 numa placa 40. Eu sou livre a fazer o que eu quero, afinal de contas, né? Me garantem isso, né? Na doutrina constitucional, né, são os doutrinadores que estudam o tema do direito constitucional, há uma máxima que mais ou menos assim, né? Não há direitos absolutos. Então, os direitos, eles gravitam dentro da ordem jurídica, né, e eles colidem entre si. Então, às vezes, o direito à vida privada, né, a liberdade individual, vai colidir com o direito ao interesse coletivo, como tivemos na pandemia recentemente. Né? Então, tem o meu direito individual. Poxa, mas o seu direito individual colide com o direito da coletividade. Tem momentos em que a propriedade privada vai colidir com o interesse social da propriedade. Né? Então, os direitos eles estão em todos os momentos colidindo. Né? E mais do que os direitos colidir, quando eles colidem, como o direito tem uma marca ideológica, são as próprias ideologias que estão se colidindo nesses momentos. Né? Acho que é isso que é bacana a gente pensar nessa roupagem ideológica, como que as ideologias elas estão também no campo do direito. Porque o que a gente pensa, né, é que o direito será um campo imune a influxos ideológicos, e não é. Ele é só uma extensão desse debate que acaba acontecendo. Você conseguiu pegar alguma coisa assim que você fala assim, nossa, isso aqui tem que porque é uma... Tá em negrito que é uma constatação ideológica, ou a investigação foi para outro rumo mesmo, só para... Não, a pesquisa apontou diversos momentos, né, em que nós tivemos documentado, né, uma influência ideológica na condução de determinados processos. Né? Como estou para publicar o trabalho, né? Vai virar livro? Vai virar livro. Legal. Vai virar livro. Tem uma porrada de amigo que eu não tinha ideia de
como eles têm um contato com editora, não sei o que. Eu acho que eu tive um contato com umas 5 aí, só no meio do caminho. Você quer publicar? que legal. Conversa comigo, quer publicar? Ele só não saiu antes porque eu defendi bem no começo da pandemia. Aham. Né? E aí, por uma questão de mercado, né? Foi pela nós- PUC também, né? eu falei, poxa, vou publicar agora, não vai ter muita vendagem e tal, né? Então vou aguardar um momento, né? E agora eu acabei retomando contato com algumas editoras. Já sabe a editora Ainda que vai não sair? estou negociando com algumas, né? Quando pra- sair, volta aí pra gente falar Sim, sobre isso. sim. Fecha aí. Então, assim, a gente consegue visualizar muito claramente em alguns processos, né, uma marca da ideologia. E aqui, né, só fazer um parênteses, o trabalho não foi em nenhum momento uma crítica ao poder judiciário como um todo, né? Porque, você está criticando o judiciário, quer acabar com o judiciário? Não, a ideia não é essa, né? A ideia é Ninguém tem buscar... essa sandice, né? a ideia é buscar um aprimoramento, né? E demonstrar também que os juízes acabam atuando por uma ideologia. Antes de responder, né, a sua pergunta, só para te trazer um dado, né, que a pesquisa apontou. Não é muito da nossa tradição jurídica aqui no Brasil a pesquisa da ideologia pela visão do julgador. Tem muitas pesquisas em torno do direito. Então, poxa, o direito do trabalho ele é uma ideologia do trabalhador. O direito da família tem um fluxo ideológico. Mas pouca pesquisa que busca enxergar pelo lado do jogador, que foi onde eu direcionei. Você tentou cair, foi pro tentei cara cair. que... O que é muito comum em outros países, né? Nos Estados Unidos tem muita pesquisa publicada, professores de Harvard que defendem trabalhos abertamente, monitoramento dos membros da Suprema Corte Americana no espectro ideológico. É porque boa parte dos caras são eleitos também, Sim, né? Então, de certa isso. forme, ele tem que corresponder Exatamente. ideologicamente Então, tem ao cara essa... Na Argentina, muito próximo de nós, aqui temos também trabalhos nesse sentido, e o Brasil é embrionário ainda esse tipo de pesquisa, né? Mas se nós olharmos aqui o que eu me detive na análise da dissertação, porque eu fui orientado pelo professor Pedro Serrano, né, que é um grande expoente lá da PUC, foi o recorte da análise do processo da Operação Lava Jato. Ai, né? que legal! Em especial no processo que foi promovido contra o ex-presidente Lula na época, né? E na condução daquele processo, a gente pôde perceber, né, um componente ideológico e como o direito foi usado para chancelar uma decisão judicial que depois veio ser anulada pelo Supremo. Né? Então, na época, como o trabalho é de 2020, isso foi importante porque ele ficou documentado historicamente, né, e depois as decisões que se seguiram posteriormente confirmaram a isso hipótese é mais legal, né? da dissertação. É claro que muitas pessoas, né? Não, absurdo, você gastou tempo fazendo um mestrado para defender. Eu falei, não, a gente não está lá para defender A ou B. Análise, né? É uma análise, é um dado. Né? O dado está aí, tanto é que a suspeita que se colocava sobre o julgador se confirmou ao longo da história. Né? Então, só para responder essa pergunta para você. Eu ia chegar, mas um pouco mais para frente, ainda bem que você trouxe para cá. Porque esse processo, eu gosto muito das análises do Ciro sobre esse assunto em específico. Sim, é um grande jurista, inclusive. Porque ele chega, acho que foi 17. No começo do processo. Acho que foi em 17 ele falou, presta atenção que vocês estão fazendo cagada. Aí ele roda um monte de lugar, aí ele é hostilizado, ele cai em algumas coisas. Foi o início do meu mestrado, foi em 18, né? Quando eu comecei o mestrado, em 18, já estava em curso a Operação Lava Jato. E como eu já tinha essa motivação de estudar ideologia, eu precisava dar um recorte, criar um histórico e criar uma hipótese de pesquisa. E aí, como eu fui orientado pelo professor Pedro Serrano, que trabalhou muito no campo crítico, né, dessa decisão, nós acabamos direcionando para esse processo. Porque eu acho muito... O que eu achava, na época, eu não conseguia compreender mesmo a dimensão do que ele estava falando. Pra mim, parecia que ele era mais um cara que estava defendendo. Assim, ele tá defendendo. Pô, sim, partidário, né? Tava lá no plano, tá coligado, ele quer ser vice em algum momento. A primeira coisa da minha cabeça foi, ele quer ser vice em algum momento. Puta que pariu. Aí ele vem falando, aí ele começa a aumentar o discurso. Aí quando ele vê que vai dar merda, ele para de falar. Ele tem um corte que ele para de falar. Porque assim, e é interessante você trazer isso, né? Porque é uma discussão no campo da ideologia. No direito, vão ter pessoas até hoje que vão falar, né? Não, mas ele foi condenado. Mas condenado do jeito errado, né? Mas assim, o tema da que nós estamos conversando aqui, a ideologia. Sim. A ideologia, dificilmente a pessoa renuncia à sua ideologia.
Então, por isso que... É um negócio quase que religioso, É né, muito cara? religioso, né? Por isso que a democracia tem um papel importante, porque a democracia acaba sendo aí um componente de amortizar, né, ou de atenuar esses conflitos ideológicos, né? Sim. Então, me parece que o reforço do papel democrático hoje é justamente conter essas ideologias que se colidem, né, dentro dos maiores debates, né, desde daquilo que você falou, né, da senhora que está lá falando da ideologia de gênero, até uma discussão que vai parar no Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima do país. Porque o lance errado todo ali, porque não era pra ser em Curitiba, era pra ser em Brasília. Esse é um primeiro momento, né, que é a questão da incompetência da vara. Mas teve a discussão da suspeição, que a suspeição é um critério subjetivo do julgador, né, a inimizade que o julgador tem com relação ao investigado. Que é isso que pegou. O cara tá passando os olhos pra pegar. Exatamente, né? E aí você tem todo o componente da ideologia. Por isso que virou senador. Quase que eu mando. Quase que eu coloco o adjetivo que eu falo em off. E justamente no trabalho chega a dizer isso, né? Falou, olha, ficou tão marcado, né, que ele julgou, né, e depois acabou assumindo uma pasta no governo, né? Então, que ele ajudou a eleger. Então, isso é um componente que fica... E aí não é nenhuma crítica pessoal, né? Não, o cara faz... pessoa, mas é um dado, né? Nós estamos estudando cientificamente, o dado é esse. Sim. Né? E ali, em qual momento você coloca ali e fala assim, pode parar de brincadeira que isso daqui não tem como falar que não é uma decisão ideológica. Você não chega dessa graça aí, não dá mais, isso aqui, ó. Olha, você tem diversos momentos, né? A ideologia, ela se manifesta pela linguagem, né? Que é um dos capítulos que eu trabalho no texto, né? Você pegou Bakhtin também, Bakhtin, né? Bakhtin. Então, a ideologia ela se materializa pela linguagem. E o direito ele é extremamente linguístico, né? O direito ele não é palpável. Existe uma linguagem jurídica e uma linguagem que externa um pensamento. Então, quando nós lemos as decisões judiciais, e aí você tem que ler muitas decisões para enxergar, você consegue identificar na forma da escrita um componente ideológico. Né? Por exemplo. eu pego nisso nos livrinhos. Por exemplo. Ler a contrapelo, assim, né? Um debate que envolva demanda por moradia popular. Né? Tem gente que vai dizer assim, olha, isso aí é invasores de terra. Né? Tem outras pessoas que vão dizer, olha, não é uma invasão de terra, é um movimento de ocupação de terra. Porque eu não estou invadindo, eu estou ocupando um lugar improdutivo. Né? Uma terra improdutiva. A depender do tipo de jogador e da ideologia a qual ele se vincula, ele vai escrever de uma forma. Né? E aí você já vê um traço ideológico, a forma como ele pensa. Né? No processo penal, isso é muito mais marcado. Né? Porque já começa a tratar o cara como culpado. Culpado, réu. Né? Tivemos um episódio no Brasil aqui de uma juíza que falou assim, olha, o réu tem cara de bandido. Legal, né? Né? Então, assim, a pessoa tem cara de bandido, né? A pessoa tem perfil de bandido, só poderia ser bandido. Né? A gente pode descer essa régua aí para os caras que vão pra rua, né? Porque sim, quem toma enquadro... Todo mundo está marcado por uma ideologia. Né? Então, isso é muito sensível nas decisões judiciais. Eu tomei enquadro na porta da faculdade por causa de um livro. De um livro? Foi. O método marxista, o cara ficou puto comigo e ele saiu do carro. Eu tava andando, ele não ia fazer nada. Aí ele parou, pegou meu RG, ele não saiu do carro. Aí quando ele falou, que livro é esse aí? O Dória tinha acabado de ganhar. Aí eu falei, que livro é esse aí, você? Aí ele seu comunista de bosta. E foi me parando. Que é uma outra discussão também nesse campo, que é o aparelhamento ideológico do Estado. Althusser. Né? Do Althusser, como você já trouxe a discussão, é um autor que eu trabalhei bastante também. Se nós pensarmos que os juízes são membros do Poder Judiciário, e o Judiciário é uma esfera de poder. Ele é um aparelho. Uma esfera de poder. E o Althusser diz assim, que o Estado ele é aparelhado ideologicamente. Né? Nós temos o aparelho de Estado, que faz uso da violência, e os aparelhos ideológicos de Estado que atuam pela ideologia. O Judiciário ele pertence ao aparelho de Estado, porque ele usa a força, ele usa da violência. Né? Uma violência institucionalizada, tá certo? Mas não deixa de ser uma forma de violência. Né? Quando o juiz cumpre a decisão, está materializando ali uma forma de violência. Né? Tem um outro pensador, né? bem importante, que vai dizer o seguinte, né? Que o direito
ele tem uma forma violenta na sua instituição, né, que é o Walter Benjamin. Aham. O direito ele é violento na forma de instituição, ele se institui pela violência e ele se mantém pela violência. Né? O direito ele é violência Parece contraditório, né? na instituição, porque negocia-se uma pauta, vamos decidir, isso é o direito. Né? A democracia. Nós escolhemos representantes que vão lá, nem sempre estão alinhados com aquilo que defenderam, depois mudam de partido, mudam de ideias, enfim. Aproveitar a brecha que o direito eleitoral permite. Aprovam a lei. Né? Poxa, mas é uma democracia? Sim. Vamos ver o momento hoje. 50 milhões de pessoas deliberando num país de 220 milhões, quer dizer, né, quase um quarto da população tomando decisão. Então você tem uma forma, teoricamente, que o Walter Benjamin vai dizer, de violência. O direito se institui pela violência. Mas ele se mantém também por uma forma de violência, né? A partir do momento em que eu tenho um poder judiciário dizendo assim, olha, isso é o direito. Né? Cumpra-se a lei, cumpra-se a decisão, prenda, solte, tire a propriedade privada, indenize. Não deixa de ser uma forma de violência ainda que institucionalizada. Sim, esse processo ele passou pra gente parecia uma caça às bruxas, né? Parecia a Thatcher em alguns momentos, parecia como é o nome lá do cowboy lá nos Estados Unidos que caçou os caras? Não importa também, não é o caso. Mas parecia que era alguma... porque culmina com uma série de questões históricas, né? Tipo, você tem o movimento de 2013, aí as apropriações das manifestações de 2014, não vai ter Copa, o crescimento do MBL, aí o gigante acordou, aí esses caras se enchem de sei lá, de uma potência para poder agir e vão buscando brechas dentro desse caminho que eles consigam atuar. O próprio processo lá, ele poderia até mesmo chegar a condenar. Você acha que ele poderia chegar a condenar em algum momento? Se fosse feito, por exemplo... Por um juiz imparcial... Vamos tirar daqui de Curitiba, tá errado. Certo. Vamos colocar o primeiro ponto que colocaram, né? Vamos pegar... Vamos restabelecer a ordem do processo. Vamos fazer certinho. Do jeito que tu fala. Porque pelo jeito de fazer certinho ainda tem 4 vertentes, pelo que você falou no começo. Isso. Pelo que eu examinei dos autos, né, do processo, pelo que foi documentado, no caso específico, né, e aqui não é nenhuma manifestação política, né, de alinhamento ideológico, né, mas juridicamente, pelo exame do que foi posto ali, não teria como ter um juízo condenatório. Né, ele não teria, porque faltam elementos de prova. Né, no direito você precisa ter prova para condenar alguém. Ainda que tivesse as delações premiadas, né, acabaram de ver aí que muitas delas depois não vieram a se confirmar. Foram usadas mais como instrumento de pressão, né? Prendia-se para obter uma delação premiada, né? Com um benefício uma depois... subtortura com benefício. Um benefício para depois obter condenação de outra pessoa, que depois também delataria, obteria benefícios, até chegar num alvo que foi indicado como prioritário, se é que podemos dizer assim. Porque esse processo todo ele levou um tempão, ele desgastou e desidratou uma porrada de coisa. Era visível a atuação a veemência que ele atuava, cara. Ele e o Dallagnol era um negócio incrível. Eles ocuparam, se nós pensarmos, eles ocuparam o cenário nacional, né, em todas as mídias, em tudo. Né? Tem um professor vinculado à PUC também, professor Fernando Ideu Lacerda, que defendeu a tese de doutorado dele sobre o tema processo penal de exceção. Né? Então, o que ele diz? Que nesse caso da Lava Jato, o que ocorreu na prática foi um processo penal de exceção. Então, só para explicar, né? O que é... Eu não entendi nada. O que é a exceção no direito? Né? O estado de exceção, que é o que o professor Pedro Serrano trabalha. O estado de exceção é a supressão dos direitos e garantias fundamentais de todos nós. Então, eu tenho um Estado que implementa ele inverte a ordem natural para suprimir, tirar os direitos que nós temos momentaneamente. Tipo o que a ditadura fez. O estado de exceção. Né? Então, o AI-5, né? Não é a ditadura. Né? Ele suprime as garantias fundamentais. Então, essa supressão de garantias foi aplicada no processo penal, nesse caso da Lava Jato. E aí, o que se concluiu é que foi um processo penal de exceção, ou seja, os direitos e garantias fundamentais mais básicos que nós temos, que estão previstos na Constituição, como contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, juiz imparcial, não foram respeitados nesse processo.
E aí, nesse caminhar aí, se pegasse um cara diferente, poderia? Depende da ideologia também. Esse é um que problema. legal. Tipo, Esse é um problema, né? Porque assim, Porque até ali você fala, pelas provas, não. pelas provas não, mas aí se eu tivesse um... Porque o que foi? Qual que é o dado ali, né? Você tem uma construção de uma narrativa social que levava obrigatoriamente a uma condenação. Ali teve o uso em larga escala de uma ideologia que foi criada, forjada para obter condenação. Né? Então, a ideologia ela tem esse componente. Né? Eu mobilizo o cenário nacional, coloco ali mídia, grande Tem a máquina imprensa, na mão, né? toda hora falando, e isso vai formando a opinião pública. Né? Então, por que ele condenou? Condenou com base na opinião pública. Né? O povo estava na rua apoiando. E parecia que foi condenado a toque de caixa, né? Assim, a cada semana que estava acontecendo, assim, agora eles vão correr com alguma coisa. Aí tem o Vaza Jato, aí tem não sei o que, aí tem não sei o que lá. E várias coisas. Várias coisas, né? Foi um momento conturbado, principalmente porque foram as vésperas da eleição, né? Sim, e o timing, né, do processo. Então, isso também marca um componente ideológico, né? O tempo do processo, como as coisas aconteceram. Pela ordem natural, a decisão teria que ser um tempo, mas aí segurou para sair às vésperas de momentos importantes. Teria que ser antes, é isso? Não, assim, né? Só para... Não necessariamente, mas assim, para ver como que há também uma possibilidade de você manusear o processo de uma forma que atenda ao anseio popular. Porque foi um movimento muito... Não que tivesse que sair antes, né? Só para corrigir aqui, para não ficar dúvida. Porque outra coisa que eu acho muito claro, assim, em um determinado momento, se permite a investigação da Lava Jato, existe a Lava Jato, tem todo aquele movimento, é um negócio que parece que virou uma instituição, né, do Brasil, né? Sim, porque patrimônio nacional. Exato, a Lava Jato chegou a ser comemorada e aí ela acaba. O cara falou assim, não tem mais corrupção no meu governo, acabou. E é uma incoerência, né? Porque entende-se que tem menos corrupção quando se permite investigar os atos corruptos. Né? Uma característica da República, a publicidade, né? A publicidade, ela marca a República. A coisa pública de todos, ela tem que ser fiscalizada. Né? É um dos pilares da democracia, inclusive. Porque foi uma... Eu imaginava que ele ia usar como ferramenta de campanha. Porque ele não acabou a campanha dele, né? Terminou 2018, a campanha continuou até tá rolando até agora. E eu imaginava que ele não ia acabar com a Lava Jato. Muita gente esperava isso, né? Mas Eu não esperava. Como? Parece estranho. Ou é porque estava chegando perto, sei lá. Mas é também porque ela começa a ficar suspeita depois do movimento. Então, a impressão, né, que passa, né, é justamente isso. Depois que obteve um resultado que era esperado, né, que a condenação, perdeu a razão de ser. E era uma das coisas que você colocou ali? Não, porque eu não cheguei a ler tudo. Eu li só do trabalho. Acabei falando, né, um pouco, né, que o projeto acabou trilhando. A gente não pode tirar os méritos. Cumpriu alguns papéis importantes, né? Identificou sistema de corrupção, mas me parece que ela foi conduzida para obter uma condenação de uma pessoa específica. Né? Só um alvo. Enquanto não tivesse essa condenação... O inimigo público número 1. E acharam o inimigo. E a ideologia ela foi tão mobilizada que até hoje, né, a pessoa acabou recebendo até a pecha de corrupto. Está marcado por conta desse processo. Chamam de ex-presidiário, né? O debate foi mais marcado, o ex-presidiário, ex-condenado. Por mais que o ex esteja ali, a palavra ainda fica firmada, né, no discurso. Sim. E é uma... A conclusão chegou em qual parte? Quando você fechou, estudei isso, esse período, pegou, e aí você chegou que algumas coisas foram confirmadas, né? Sim. Qual foi uma das coisas que confirmou? Assim, justamente, né? Essa saída da condução do processo para assumir o governo, né? Essa foi uma que você colocou ali como... isso demonstra, né? De onde nós tradamos. Não que eu cheguei a... Não disse no trabalho se vai acontecer, né? Mas... O trabalho ele aponta, olha, tem uma condição aqui suspeita no processo, né? E depois, assim, qual a vantagem, né? Porque assim, o que se espera no sistema
de justiça é que o julgador cumpre o seu papel, julga o processo e no dia seguinte é um outro processo, um outro, né, outras partes Vai e vida pra que segue. coisa. Né? É para isso que existe a garantia da vitaliciedade aos membros do Poder Judiciário. Né? Os membros do Poder Judiciário, os juízes, eles têm garantias constitucionais, uma delas é a vitaliciedade. Né? Ou seja, eles, justamente para Não perde emprego nunca não mais. perder o emprego por qualquer motivo. Né? E aí, assim, o que leva um magistrado, né, no auge da carreira, né, com toda a vida pela frente, por possibilidade de fazer uma boa carreira dentro da instituição. De certa forma tranquila, estável. Cumpriu o papel dele, né, dentro da perspectiva dele, né, cumpriu meu papel, a nação, o que levou, qual foi a motivação, né, a deixar o cargo para partir para a política. Então, isso, de fato, causa uma estranheza. Porque ele foi lá, ele, de certa forma, ele é jovem. Sim. Ele tava num cargo até que alto para uma pessoa da idade dele, né? Jovem, tem uma formação acadêmica, mestrado, doutorado. Né? Cumpria o que precisava. Cumpria o que precisava. Porque eu não sei de onde ele... Porque eu não entendo como ele surgiu dessa forma. Porque, pra mim, a cara dele ali era aquele movimento mesmo parecido com o MBL e tal. A cara desses malucos aí. A cara do Mamãe Falei, mano. A cara... É mais um desses, é mais um desses. E foi. É mais um cara que fala bem instruído e fala bem. Sim. E ele abriu mão disso, né? Para poder virar um ministro temporário ainda. Temporário quer dizer porque ele durou pouco tempo. Né? Sim, isso. Que foi em termos políticos, assim, olhando, foi uma carreira muito curta. Porque parecia que ele falou assim, não deixaram eu brincar do jeito que me falaram que eu ia brincar. E assim, o ingresso na carreira da magistratura, ainda mais no caso dele, que é uma magistratura federal, é muito árdua. Né? Exige muita preparação, muito tempo de estudo. Né? E a pessoa abdicar disso assim foi muito estranho, né? Duvidoso, assim, né? Muito estranho. Né? Mais uma vez, não uma crítica, né? Mas faz o que quer, do jeito que quiser. Né? Virou senador, né? Conseguiu, não acreditei. Tava vendo os números, eu falei, como chegou? Como? Então, a ideologia, ela tem uma outra característica interessante, que ela mobiliza os afetos. Né? É verdade. Então, assim, nós temos por hábito, né, por conduta, nos aproximarmos dos mesmos campos ideológicos. Por proteção, até talvez quem sabe que é uma questão mais primitiva, talvez. E aí esses afetos são mobilizados. Né? Então, isso garante uma mobilização, né, de pessoas que se identificam com determinadas pautas, e pautas que ele apresentou na candidatura dele. Então, isso justifica. Coloca aquelas pautas frias, né? Tipo, a gente vem, parece que aquela caçador de Marajá, não sei o quê, aí vem, e é tão velho, né? Que é um outro problema, né? Trazendo de novo para o campo da ideologia, né? No processo, né? No caso do processo penal, não é tanto a minha área de atuação, mas como eu tive que pesquisar, né, por conta do mestrado, o sistema é o sistema que se chama sistema acusatório. Então, o Ministério Público apresenta a acusação e o juiz está lá como imparcial para decidir. Né? Não tem um sistema inquisitivo, inquisitório, em que o juiz tem a sanha de condenar. Então, o juiz ele não está necessariamente obrigado a condenar o réu. É bom que a gente pense nisso. O processo penal não necessariamente deve levar a uma condenação do acusado. Né? Então, me parece que no processo ali, esta característica dele, né, de conduzir o processo para condenar obrigatoriamente, isso acabou demonstrando ali um componente ideológico. É porque o papel dele... Qual seria mesmo o papel de um juiz? Porque... Garantir os direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. Porque o cara primeiro deles, presunção de inocência. Né? Todos nós temos essa presunção. Somos inocentes até que o cara chega aí. E aí, assim, como eu estava escrevendo a dissertação e pesquisando e o processo acontecendo, eu parei para assistir as audiências. Hoje está no YouTube, você consegue ver as audiências. Você percebe o tipo de inimizade, né, do magistrado com os advogados, com os investigados. Né? Então, isso demonstra também ali um certo verniz de legalidade. Né? O direito ele tem esta capacidade, às vezes, né, infelizmente, de dar uma certa legalidade a esses processos que são processos de exceção. Né? Processos que
desprezam os direitos fundamentais, mas que estão amparados teoricamente pelo direito. É uma decisão, foi proferida por um juiz, teve recurso, duplo grau, respeitamos os direitos Ele foi e tá aí. levando. Porque aqui no Brasil a gente tem, eu não sei, eu vi uma vez uma aula tive uma aula na ECA com o Clóvis, eu não lembro que ele estava falando que a nossa Constituição, ela é uma, porque por ela ter muitos Chamada de Constituição prolixa. não era esse nome que ele usou, não. É que ele estava comparando ela com a da Inglaterra, que tem muitos que é por jurisprudência, né? Que é outro direito. É, né? que é tipo pouquinha coisa e depois a gente viu o que Americana aconteceu. mesmo, né? Também é assim, né? Também, porque são outra base de sistema jurídico, Que né? também é dotado de ideologia das coisas, né? Também. Porque, segundo isso daí, ele poderia garantir mais direitos, ser tão extensa, poderia garantir, prolixa, nesse caso, ela poderia garantir mais direitos às pessoas. Só que a gente tem uma discrepância nas coisas, né? Porque a nossa Constituição é de 88, o Código Penal é de 40. muito antes, aí tem um outro código que Processo penal também. vai, aí lança lei complementar, e lança não sei o quê, e parece que às vezes não se conversam, ou se conversam de uma forma que pode ter vários papos. Não só isso, né, Fernando? Se nós pensarmos também que o nosso país ele tem uma extensão continental, É verdade. isso é um outro dado sociológico que tem que ser levado em conta, né? A gente pensa a Constituição Federal, nossa, mas ela é prolixa, né? Ou seja, ela quer tratar de muitos temas. Num país de extensão continental, ela tem que tentar abarcar todas as questões que são demandas de uma sociedade como a nossa. E ela também vem num período histórico de muita repressão, sim. né? Então, se nós pensarmos, né, eu sou professor, né, de graduação, eu sempre digo aos meus alunos, olha, nós estamos usando direito constitucional ou direito civil em um locus. São Paulo, no ar-condicionado, né, aqui com todas as facilidades E uma universidade. que uma vida em sociedade permite. Né? Mas esse mesmo direito ele vale lá nas taperas. Né? Você tem O cara ribeirinho. Que não tem um né? ônibus. Você tem em determinadas regiões do país o Poder Judiciário exercendo uma justiça itinerante, né? Uma justiça no barco. Então tem magistrados que ficam 2, 3 dias no barco para chegar até determinadas regiões e resolver conflitos. E é o mesmo direito. É muito foda. Deve Entendeu? ser muito brabo fazer isso. Então assim, é direito, é o mesmo direito. Né? Então o mesmo direito que nós temos aqui, tem pessoas que estão em outras regiões que têm também. Então de fato, há esse certo descompasso se nós pensarmos na nossa realidade. Né? Mas nós precisamos pensar nas múltiplas realidades que estão inseridas no mesmo contexto nacional. Porque é muito diferente, cara. Falando nesse tipo de... tem determinadas coisas que parece que não precisa ir muito longe, né? Eu falei, funciona, claro, exagerei assim, em regiões, mas se nós pensarmos dentro do nosso contexto local, né? De uma cidade, né? De uma urbe. Nós temos aqui o direito que vincula nós aqui agora, estamos no estúdio, né? Bem acomodados, mas é o mesmo direito que tem que atender as pessoas que estão nas comunidades. Sim. Né? Que estão ali tentando sobreviver, né? Tentando existir primeiramente. Sim, Então é o mesmo direito. Eu trouxe uma galera aqui quer dizer, eu trouxe um amigo que vai sair ainda sobre um documentário sobre a ocupação de uma favela enorme aqui de Guarulhos, comunidade, favela, depende de como uma pessoa gosta de ouvir, que chama São Rafa. Pegou fogo, 18 pessoas ficaram sem habitação, um problema, e eles foram lá e construíram de alvenaria. E quase perderam as 18 casas, porque estava dentro do terreno da companhia de rede elétrica. E aí passou um tempão brigando, não derruba. E pelo que falaram aí, o prefeito de Guarulhos não colabora com nada, não passa nada na mão dele. E aí eles chegaram ao ponto de que talvez vão derrubar 2 casas. Tipo, é o mesmo direito que deveria proteger o cara, sim, que tem direito à moradia, direito à dignidade, direito a uma porrada de coisa. O cara não pode ter um endereço para poder ter acesso ao que o direito pede para ter, sabe? Que são os direitos sociais, né? Então, algumas pessoas olham a nossa Constituição e falam assim, poxa, ela prevê muitos direitos.
né? Alguns dizem, né? Existe um certo exagero na proteção dos direitos sociais. Né? Para quem não depende do Estado, Tá beleza. né? A propriedade privada, a segurança é privada, o lazer é privado, A saúde. a saúde é privada, o transporte é privado, a educação é privada, a moradia é privada. Quer dizer, não precisa do Estado. Aham. Mas tem outras pessoas que, por outros fatores, dependem do Estado para promover essas políticas afirmativas. Né? E é o mesmo direito. Então, nós temos uma sociedade que ela vive em conflitos, né, por conta da Constituição Federal, que estabelece direito para todos. O direito para todos é legal. Fazer o que quer que não dá também, né? Exatamente. Porque permite você fazer uma porrada de coisas só porque você consegue ler de uma forma diferente. A né? ideologia é na hora que eu leio o direito. Não Né? entendi. A ideologia é na hora que eu leio o direito. Aham, né? é o que me favorece agora. É. Tipo, bem sofista a parada. Tipo assim, nossa, é verdade, eu lembrei do livro do Sócrates lá. O cara tá devendo uma grana. Pera, eu tô devendo. Aí ele falou assim, eu vou trocar ideia com quem? Com o cara que é bom. O que eu faço pra poder não dever mais? Falou assim, acho que eu deveria primeiro paga. Aí o Sócrates falou assim, eu quero aprender a falar pra não pagar minha dívida. Inclusive não caloteou o Sócrates. Não pagou nem Sócrates, nem a dívida. E vai. E levou. Isso, eu não lembro se ele... Agora eu não lembro, tem que ler de novo. Eu não lembro se ele saiu na boa. Mas eu lembro que o livro é engraçado, o Sócrates dá várias porradas. De momento eu não lembro desse texto. Sócrates. Eu vou lembrar. Uma hora vem a cabeça. Daqui a pouco aparece. Daqui a pouco aparece. Mas o Sócrates vai... o cara pediu pra Sócrates ensiná-lo. Sabe? Pra poder se livrar na ágora pela via Ele que queria era ter a permitida. capacidade da argumentação. Né? Pra poder falar assim, então me ensina, eu vou com o melhor pra poder ganhar desses e aí eu não pago minha dívida e inclusive não pagou a dele. E o direito é isso, né? É um momento de empate entre ideias. Então, né? tipo, Você tem... é o espaço de quem fala melhor. Não necessariamente, né? Não que a oratória ou o domínio do vernáculo vai te dar a vitória. Porque você tem ali o terceiro que vai decidir. Porque o cara também... E esse aí volta ao começo da nossa reflexão. Né? Assim, como escapar dessa amarra ideológica? Né? A conclusão que eu chego no trabalho é que não tem. Né? Não há. Existe uma ideologia que perpassa a construção do sujeito, ela vai constituir todos nós, e o julgador também tem as suas ideologias. Mas o que eu acabo propondo, né, para tentar fechar a ideia, é que o julgador seja comprometido com os valores constantes da Constituição Federal. E existe forma de garantir isso? A própria Constituição garante. Porque se garante, aí o cara vai lá e consegue fazer Porque, de certa forma, ele foi pego depois, né? Porque as coisas geram resultados, né? Tipo, porque, como eu falei aqui, né, não é muito aqui da nossa tradição jurídica examinar esses perfis ideológicos. Em outras... Deixa para o psicanalista. Exatamente, né? Mas, assim, no campo do direito, existem trabalhos, né, em outros países que desenvolvem esse tipo de aproximação, né, de leitura. Então, você pode identificar perfis de jogadores. Né? Você pode olhar assim e falar, poxa, eu tenho aqui um juiz que ele é um juiz piedoso. Né? O professor Ricardo Lorenzetti, da Argentina, ele identifica esse tipo de juiz piedoso. É um juiz que, diante de uma determinada situação, ele fala assim, olha, se eu aplicar o direito irrestritamente, não vai dar certo. Então, preciso ter aqui uma forma de moderar o direito. Né, de aplicá-lo de uma forma mais condizente com a realidade. E aí, ele se apega mais a valores morais, valores sociais. Aí depende se ele se formou no Mackenzie ou na PUC. Mais ou menos isso. Né? Que são também componentes ideológicos. Né? O Althusser... Nada contra a Mackenzie, tá? Não, mas o Althusser, nesse texto que você citou aqui, ele fala do papel da escola na formação da ideologia. Eu estudei bastante esse texto aí. Quando você vai escolher uma escola, né? Eu, no meu caso, que sou pai, e muitos que vão assistir esse vídeo depois, uma preocupação é qual a linha pedagógica. O que é a linha pedagógica, se não uma escolha por uma ideologia na formação? Né? Então, eu quero que meu filho estude num colégio católico, outro quer um colégio protestante, o outro não quer nenhuma vinculação religiosa, outro quer uma linhagem construtivista, uma linhagem freirana. São componentes ideológicos. Isso vai construindo toda a nossa formação. Depois vai para a graduação, escolas de direito.
você tem escolas de direitos com pensamentos bem pontuados. Né? Escolas mais clássicas, Tem o São Francisco aqui em São Paulo, escolas né? mais progressistas, escolas conservadoras, escolas que formam para o mercado, né? Para atender a uma lógica liberal. Né? Então, isso também são visões do direito. Né? Você vai conversar com os alunos, né? Professor, eu quero ser promotor. Eu quero ser delegado, porque eu quero prender. Né? Fala, poxa, eu quero prender, tá bom. Eu falo, poxa, né? O que eu mais escuto, o cara já chega assim. O que eu mais escuto é aluno falando assim, eu quero ser juiz porque eu quero condenar. Eu falei, mas... Você nem sabe, eu falei, mano. mas já teve o devido processo legal? Já tem provas para condenação? O juiz não é obrigado a condenar. Né? Muita calma nesse momento, né? Nossa, então é veja verdade. como a ideologia ela antecede o direito. Né? E aí você vai... Eu quero condenar, eu acho, mano, esse cara, mano, se eu não vou ser policial porque eu sou meio medroso, mas eu posso condenar de outro jeito. E aí você vai lecionar e surgem essas demandas entre os alunos, né? Poxa, eu tenho mais... Professor, eu tenho perfil. O que é o perfil da pessoa se não um componente ideológico? Né? Poxa, eu tenho um perfil mais alinhado a uma atividade, a outra. Isso o Althusser detalha muito bem no texto dele, são os direcionamentos ideológicos para as carreiras, né, para a atuação. E por ele ser francês, isso também tem um fato muito presente na formação dele, porque lá a separação e o período que ele estudou também era muito presente, essa segmentação de carreira pelo que você cursava na escola, se você ia para o não liceu, se você ia para o normal. E essa presença ideológica, pelo menos nos textos que tem no Bourdieu e no Althusser, é bem claro como a carreira escolar influenciava muito nas demandas sociais até hoje da sociedade assim, francesa. Até hoje é assim, né? Você vê, você como pedagogo, né? Você tem uma formação que te permite identificar comportamentos de crianças. Sim, fala, tem os terroristas. Essa criança aqui, ela tem uma vocação mais para as exatas, essa aqui tem uma vocação para humanas, essa para biológicas. O que é esse tipo de monitoramento, se não o direcionamento da ideologia? O que são as campanhas que as escolas realizam, né, de vocação? Né? Eu sou dos que concorda. Semana de... Como que é? Semana da ciência, semana da profissão. Né? Ontem eu estava ouvindo uma conversa lá, por conta do Dia das Crianças, né? As empresas permitiram que os pais... que os funcionários levassem os filhos para... O que é levar o filho para a empresa se não já demonstrar, olha, o pai trabalha aqui, se você fizer o que o pai fez, você pode vir parar aqui também. Sim. Então isso vai, de certa forma, vai... Presta atenção que você pode vir parar vai parar aqui, né? E aí a pessoa comentando, falou assim, né? Poxa, e meu filho ficou... Eu tive que fazer uma reunião, ficou até tarde comigo, né? Azar deles. Eu falei, poxa, né? Que coisa. Tem coisa que eu acho assim, não mata não, cara. Isso não mata não. Ficar um dia. O problema é todo dia, sabe? Todo dia. O problema é todo dia ficar ruim. 12 horas por dia de trabalho, segunda a sábado. Né? Aí, viu? Aí o capital massacrando, aí os caras defendem a família. A família que fica separada. Brincadeira. Mas são as fadas, né? São as fadas dessa brincadeira aí. Assim, a meritocracia. Tem várias asas aí que a gente pode cortar aí. Principalmente a meritocracia, que o cara acha que ele sai em pé de igualdade com uma porrada de gente aí. Que é um outro componente ideológico. Também, né? Eu falo isso também no trabalho, né? Sobre o mito da meritocracia, né? Como isso se transformou numa ideologia, né? Que basta você lutar que você consegue. E isso não é verdade, né? Se a gente pensar, como acabamos de falar há pouco aqui, sobre o componente geográfico, né? Isso afasta, né? Uma pessoa que mora a 3 horas de condução dos grandes centros. Como que ela vai ter acesso ao mesmo desempenho da pessoa que está mais próxima? E isso a gente está falando em polos, né? Isso. Se a gente for pensar em pessoas que desenvolvem outro tipo de trabalho de serviço, por exemplo, um cara que é muito importante, farmácia, etc., mercado, tem muitas vezes que o cara sai lá da Zona Leste para trabalhar no mesmo mercado na Zona Sul. Mas é isso que eu coloquei. Sabe? Justamente isso. Aí se a gente pega uma posição, tipo assim, tá tudo mais, o cara é um bancário. Aí você é um cara, sai lá do raio que o parta pra trabalhar no departamento lá em Osasco. Azar o teu, cara. Azar o teu. Se você não aproveitou agora o home office, se lascou, porque vai continuar indo longe. Mas essas políticas eu fui uma vez numa palestra, numa Bienal aí de um cara falando sobre isso, e a pergunta que eu fiz para ele foi assim, cara, essas ilhas de segregação vão chegar aonde? Porque você não facilita o acesso do cara para
pro grande centro para poder ter acesso à cultura, mas você facilita o acesso dele para ele ser subempregado em qualquer outro lugar. E voltando, né, a gente pensar no começo da nossa conversa aqui, quando você falou em liberdade de locomoção. Como falar em liberdade de locomoção para uma pessoa quem que paga tem que 5 pegar pau no ônibus, né? R$5 no ônibus, 3 horas de deslocamento em 12 quilômetros, 3 horas de deslocamento num espaço de 12 quilômetros. Como se fala em liberdade de locomoção? Se eu tivesse carro para trabalhar em São Paulo, eu tava na roça, porque eu levo 25 minutos para chegar no trabalho, saindo atrasado. Se eu fosse de busão, eram 2 horas. Então, você vê como que uma característica da ideologia que o Marx bem denuncia, né? Que essa alienação, o caráter de alienação, né? De impedir que você enxergue essa realidade. Né? Então, nós vamos em amarras ideológicas que impedem que a gente analise as coisas, como você disse. A pessoa trabalha 12 horas por dia, isso é saudável? Claro que não. Não é? Poxa, mas continue assim, porque você vai ter mérito, 12 horas por dia. E a sua família, como é que tá? Essa questão, principalmente nesse momento de eleição, o que eu não aguento mais ler essas mensagens furadas de pessoas que escrevendo: não acorda cedo não para ver se 22 ou 13 vai pagar, não sei. Se não levantar cedo, duvido 22 ou 13 pagar minha conta. A questão é justamente essa: o empobrecimento do seu envolvimento político vai continuar perpetuando disputas que poderiam ser outras. Que uma concretização de uma determinada ideologia de que o não há trabalho, salvação, na sociedade capitalista tem um valor quase que absoluto. Né? Então, assim... Aí Weber explica bem, eu acho, né, do esquema do protestantismo. Isso, como a ética protestante, o espírito a dignificação e tal. Que o Weber, nesse texto, ele tá colocando, né, que o mundo deixa de ter uma perspectiva do encantamento, né? Ele chama de desencantamento do mundo, né? Porque o mundo sai do período da Idade Medieval, né? Em que Deus é a razão de tudo, e passa a ser a ciência, né? Ou a razão humana a razão de tudo. Né? Então ocorre esse momento desse desencantamento. Então não é mais Deus, a ciência, mas uma ética. E qual ética que prevalece? A ética do protestantismo. Que é que prosperou. Que é que prosperou, né? Advindo ali da teoria do Calvino, né? E Lutero, né? Que são os protestantes. E aí tem as outras paradas que ele coloca lá, das afetividades eletivas lá, que é mó treta. Interessante, né? Eu coloco... Foi bom você ter falado do trabalho, né? Eu coloco no meu trabalho também, na dissertação, como o trabalho ele tem um componente ideológico. Né? Na fixação de penas, por exemplo, no Código Penal. Né? A pena, ela é calculada, o tempo de pena. Né? Por que 30, 40 anos? Porque é o tempo de trabalho. Né? Se você pensar, quanto tempo precisa trabalhar para aposentar? Né? Então, a proporção da pena, ela leva em conta também essa força produtiva do trabalhador. Então, se eu elimino uma vida, a gente fala, poxa, claro, né? Nossa, perdeu a vida. De certa forma cruel, né? Não, de certa forma, né? Assim, claro, perdeu a vida, alguém perdeu um pai, uma mãe, um filho. Não é esse o mérito, né? A discussão não é essa. As pessoas devem toda a nossa sensibilidade. Claro. Mas quando você para olhar friamente, tem que dar uma pena, um cálculo. De onde que tira isso? Tem que ser material. De onde que eu vou tirar, né? Então, assim, a pena corporal, ela esconde... Não gostei de você. 35 anos. Ela esconde... ela mascara um caráter de vingança, né? A pena, o início da pena é vingança, olho por olho, dente por dente. Né? Então, hoje nós não podemos mais deixar nesse tempo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar uma pena, uma prisão. Mas qual o cálculo? Então, o cálculo leva em conta o tempo de trabalho. Então, o tempo de trabalho é mais ou menos proporcional à força produtiva que foi eliminada. Porque a gente vê muito assim, aquelas penas cumulativas. Né? O Lula mesmo acumulou quantas penas? Mas aí fala assim, a Constituição tem um limite máximo que você pode cumprir. Aí parece um absurdo, né? Porque você piora muito mais Piora, não, intensifica, deixa mais visível que o cara foi ruim quando você fala assim... Isso. 432 anos mas de prisão. Mas vai ficar só 30. Vai ficar 12 com 12. Direito a 6 de... Pô, você foi condenado de tudo isso, vai ficar ali. Porque aqui não tem a perpétua, apesar que 30 anos aqui no Brasil é quase perpétuo, né? O cara sai sem... Sim, ainda mais se nós levarmos em conta a estrutura prisional que nós temos. Né? Nós temos se chegar a 30... nós temos prisões aqui com estrutura medieval. Nossa, eu vi aquele documentário no Netflix lá, as piores prisões do mundo. Lá. Nós estamos lá, né? Entre algumas das piores. Acho que é do Acre ou Manaus, é num lugar bem ruim, assim.
Terrível. E aí, né, a ideologia do direito, né? Poxa, qual uma das finalidades da pena? Ressocialização. Como nós vamos ressocializar pessoas nesse ambiente, né? Em que os presídios estão, muitos deles, tomados pelo crime organizado, né? Não há condições mínimas para a pessoa ter ali uma possibilidade de refletir sobre o que ela fez e ter uma possibilidade de mudar a sua vida, né? Então, como que pensa nisso também, sem uma crítica à ideologia? Sim, porque passa... aí é uma coisa que eu pensei agora, na hora que você falou, se a pena pensa que o cara... Tempo de trabalho. Tempo de trabalho do cara é um tempo que ele deixa de existir socialmente, né? Sim. E ele tá dentro de um lugar que, em teoria, deveria permitir com que ele considerasse. E aí, por isso que isso gera uma sensação de injustiça na sociedade. Fala assim, poxa, nós estamos ali pagando por uma outra pessoa que não está produzindo. E em contrapartida, errado escravidão. O cara não pode trabalhar de graça também. Esse é o tipo de discussão que a ideologia inibe. Quando você retira, você consegue ter esse tipo de reflexão. Só que aí falta também um espírito público para a gente poder sentar, conversar sem se degladiar sobre esse tipo de assunto, né? Para muita gente aí, os caras deviam estar limpando rua, os caras deviam fazendo não sei o quê, os caras deviam estar fazendo não sei o que lá, mas de certa forma isso é trabalho escravo, né? Porque o cara não... Ele está sendo obrigado a fazer. Obrigado, né? Sem nenhuma contrapartida, ou sei lá. Ainda que seja para remissão da pena. Então, para cada 3 dias trabalhado, ele abate 1. Ele tem que concordar com isso, né? Não posso obrigar. Porque se for obrigar, já vira outra condição. E aí fala assim, não, tem que obrigar. Poxa, mas e a liberdade? Né? Que é um dos... Aí chega que o cara as pessoas falam, não, mas a liberdade é minha, não dele, porque se ele cometeu... Ele tá a liberdade recluso. dele já de fato já foi cerceada, por isso que ele está lá. Então ele perde a liberdade também. Poxa, mas a gente perde a liberdade porque está encarcerado. Eu vi uma que era parcialmente assim, que a gente ouve direto, né? Direitos humanos para vagabundo, né? Então, o problema, um dos Mas problemas não, que... é direito... porque o direito humano só chega quando necessita, né? Porque, em teoria, aquele cara tá bem mais lascado, mesmo que ele esteja preso. É que há uma falsa, né, percepção, uma ideologia sobre o que vem a ser os direitos humanos, né? Então, no momento da nossa sociedade, os direitos humanos eles são muito marcados ou tiveram uma aplicação muito marcada no sistema prisional. Mas eles não se limitam a esse tipo de atuação, né? Os direitos humanos eles estão para todos nós, para nós aqui nesse exato momento. Né? É que nós não estamos sendo vítimas de alguma coisa que estão violando nossos direitos. Né? Os direitos humanos funciona mais ou menos como aquela dipirona que você deixa perto da sua casa. Né? Todo mundo tem um pote de dipirona ali. Não posso mais. Quando precisa, tá lá, né? Mas você não vai ficar usando toda hora, mas tá ali. Então os direitos humanos, eles foram construídos historicamente. Tem pessoas que falam assim, não precisa acabar com os direitos humanos. Quando a gente lê a Constituição, e a Constituição Federal, ela assegura muitos direitos humanos, nós lemos uma história da civilização. Né? É uma história de um pacto de civilização que foi feito. Então, quando a gente pensa assim, a valorização do trabalho. Poxa, mulheres morreram em fábricas por conta de cargas excessivas de trabalho. Liberdade, pessoas tiveram a sua liberdade tolhida, sem qualquer fundamentação, né? A preservação da propriedade privada, pessoas tiveram a propriedade expropriadas indevidamente. Então, isso foi construído ao longo de anos e anos, né? Inclusive, os direitos humanos, eles firmam um pacto com os mortos e com os vivos para o futuro. Com os mortos, né? É um amor. Um pacto, a Hannah Arendt fala isso, é um pacto com os mortos, né? É um pacto intergeracional. Nós não podemos suprimir os direitos humanos porque nós vamos manchar a história daqueles que sangraram para que eles fossem construídos. Se deixar, eu vou mudando, vou falando. Fica à vontade. E aí, porque se deixar eu vou longe. Aí a gente não para e vai... Daqui a pouco a gente tá falando de futebol. Poxa, eu gosto também. Nossa, eu sou um péssimo espectador de futebol. Eu percebi que eu não fico humano. Que é o campo ideológico também, né? Eu não... totalmente. Eu acho que o esporte... Conversei isso ontem com um cara e a gente concordou nesse ponto. Assim, o esporte é o espaço onde a luta de classes acontece. Só que ele tá fetichizado. Sim. Ainda mais hoje com o neoliberalismo, né? Que vai... a Miri Lacombe fez uma matéria recentemente falando nesse sentido, né? Que o neoliberalismo está tomando conta do futebol.
né? Sim, ele fala que o empresariado é o câncer do esporte. Porque o que precisaria mesmo é incentivar. Mas aí, o papo vai sair, vocês assistem aí depois. É outra pauta. É outra pauta, é com o Marcola, ele é legal. Mas se deixar, eu vou ficar falando aqui um tempão. Então, o que deixa ali, quando você... A ideologia, a gente já definiu aqui. Não há direito sem ideologia. Sim. Essa é a minha leitura, né? Na sua letra. Porque tem... Vamos respeitar o contraditório, Tá, né? claro. Tem pessoas que vão assistir esse vídeo e depois os comentários vão... Não, esse cara é comunista, louco... Né? Como pode um professor falar umas coisas dessas, né? Isso a prova que o comunismo nas faculdades... Tinha que ser da PUC, né? Tinha que ser da PUC e tal. Né? Isso é natural, né? A gente que se propõe a escrever um trabalho com esse tema... Tem que estar sujeito à crítica. Tem que estar sujeito à crítica. Né? Então, assim, são visões de direito. E aí... Podem até perguntar, que a minha leitura não deixa de ser também uma leitura de uma ideologia do direito, uma forma de enxergar o direito. E para mim, na minha leitura até hoje também, tanto não digo que é uma leitura aprofundada sobre isso, não há manifestação alguma da sua parte livre de direito, livre da sua ideologia, cara. Não tem como. Porque você está abrindo a boca ou até mesmo de um propósito, porque da forma que você organiza as palavras, a organização da sua frase, ela dá uma intenção. Uma coisa assim, né? Isso denota o que você quer, o que você pensa, o que você quer, onde você quer atingir. Eu fiz um mestrado na PUC, né, que é uma das faculdades de ponta aqui de São Paulo, mas eu leciono em faculdades mais periféricas. Né? Então, eu acabo transitando em dois mundos distintos, né? O mundo das elites e o mundo mais periférico. Então, você percebe claramente como a visão do direito muda de um lugar para o outro. Né? Então, se você vai debater direito no ambiente acadêmico da PUC, é um tipo de reflexão que eu não posso... teria que ter o mesmo tipo de reflexão nos outros espaços de pensamento. Mas esse direito ele fica desconectado da realidade. Quando eu chego, por exemplo, ler a Constituição e falo assim, ninguém vai entrar na casa sem mandado judicial. Aí eu tive alunos que falam assim, tá, professor, e o policial entrou. Vou fazer o quê? O que eu faço? Aí, o que o senhor está ensinando é uma falácia. Não existe. É uma mentira. No Tremembé isso não acontece, é uma professor. mentira. Né? Então, assim, eu falo, olha, a gente não pode... Por isso que esse tipo de reflexão da ideologia sempre me motivou. Porque a materialidade, a realidade demonstra uma distorção do direito. Aí a grande discussão e o que eu faço? Eu fico com a materialidade e abandono o direito? Não. Eu tenho que lutar para que o direito chegue até a ponta. Para que o direito chegue, né, até as ruas. Né? Existe um movimento dentro do campo do direito que chama o direito achado na rua. Né? Que o direito ele é construído também nessas relações sociais. Então o direito ele tem que sair dos gabinetes e se manifestar em todos os espaços. Né? Em todos os espaços, em todas as esferas, né? em todo o corpo da sociedade. E tem mesmo que ir, porque quando a gente volta para aquela discussão, é o cidadão que detém o direito ou o contrário, né? Porque e até você ter acesso a isso demanda um trabalho, porque tá na sua mão, cara. Tá, é coisa que é sua, você tem que interpretar. E o estudo, o que você estudou que eu achei legal é principalmente o título, porque geralmente colocam-se que é imparcial. Sim, E aí é nesse ponto que eu queria chegar, sabe? Eu batendo martelo assim, né? que não é imparcial, mano. Poxa, a imparcialidade. A imparcialidade é que o juiz ele não vai tomar partido. O juiz ele não é parte, por isso que dá imparcialidade, né? Ele não é parte. Tudo bem, mas ele não é um ser alienado do mundo. O juiz tem time de futebol, falando de futebol, ele tem time de futebol, né? Ele tem as suas relações sociais, as suas opções, está inserido no contexto social. E isso marca a nossa subjetividade. Né? Numa perspectiva da psicanálise, eu tive que me recorrer a esse reforço teórico para o trabalho. Né? Quando nós vamos estudar Lacan diz assim, olha, isso forma a nossa construção enquanto sujeitos. Né? A ideologia ela constrói a nossa subjetividade. O que é a subjetividade para as pessoas entenderem? Os seus gostos, suas opiniões, isso está enraizado dentro de nós. Por isso que é muito difícil, dentro de um debate político, você fazer com que a pessoa mude de ideia, porque isso está enraizado. Né? Eu falo assim,
quer conversar política, eu converso, mas desde que haja um diálogo. Sim, Né? é Desde que muito haja difícil. espaço para a gente conversar, trocar ideias, né? De exercer uma dialética. Aham. Beleza. Agora, fora isso, no campo das ideologias, isso já está muito formado. difícil. Você Já não está vai... formado. A pessoa não vai renunciar àquilo. É porque faz parte do que te constitui ali. É. O cara acredita naquilo e às vezes até quando você vence ele no argumento, é provável de pirraça. E Porque aí eu um dado, faço isso, pelo menos, às dado, né, para você ver como que a minha trajetória pessoal me levou a esse tipo de pesquisa, né? Quando advogava, fui pedir uma providência judicial, né, para restabelecer energia elétrica de um morador, né? Fiz o pedido, protocolei, fui conversar com o juiz, né, para pedir uma medida liminar, como chama em direito, para restabelecer a luz. O juiz falou assim: doutor, o senhor deu azar. Aí eu falei: mas por quê? Ele falou: olha, caiu comigo. Se tivesse caído com o meu auxiliar, o senhor ganharia liminar. Ai, que cara... Porque, na minha opinião, pode cortar. Aí eu falei: excelência. Ele falou: doutor, boa sorte no recurso. Aí aquilo me marcou. Por quê? Eu passei o campo na faculdade com aquelas coisas de que o direito é bonito, você tem os tribunais, o contraditório, a Constituição, uma forma muito romantizada do direito. E a realidade não mostra esse tipo de romance, né? A realidade ela é cruel, né? E aí isso foi me inquietando. Eu falei: então como é que pode? O mesmo direito, né? Teoricamente para todo mundo. E aí você é advogado, né? Alguns vão assistir aqui são advogados. Aí ele tem 3 clientes no escritório, com o mesmo caso. 3 processos com 3 decisões diferentes. Como que você explica isso? Que regularidade é essa? Que regularidade? Cadê a previsibilidade das decisões? Né? Então a crítica da ideologia, ela tem também uma construção teórica por trás no campo do direito, que ela busca evitar a discricionariedade judicial. O que é discricionariedade judicial? O juiz que já tem uma decisão tomada e ele só usa o direito para justificar as suas escolhas pessoais, a sua ideologia. É o aluno que quer condenar. Professor, eu quero condenar. Então tem que ficar 5 anos aqui no... Eu já sei que está condenado. Eu vou ficar aqui os 5 anos, eu vou até ouvir as suas aulas. Mas eu quero prender o cara. Eu vou aprender esse negócio da Constituição. Vou marcar o X nas Na provas resposta que certa. eu tenho que fazer, mas quando eu tomar o cargo, vai ser do meu jeito. E aí eu uso o direito para chancelar ou justificar esse tipo de tomada de decisão. A crítica que foi colocada no trabalho, né? Claro que isso não é uma opinião pessoal, isso tem uma construção teórica, né? Muito bem assim, fundamentada por trás de diversos autores que eu cito no trabalho, é justamente evitar essa escolha discricionária, né? Do juiz que já tem uma decisão tomada, ele só usa o direito para justificar. Né? Time de futebol. Mais ou menos, né? Eu sempre recomendo para os alunos a obra do Franz Kafka, né? O Processo, que é mais ou menos aquele processo do Joseph K., né? Um processo kafkaniano. Ele não tem pé nem cabeça, o Joseph K. não sabe do que está sendo acusado, ele não tem acesso aos autos, não conhece as garantias que ele tem, e ao final ele é condenado e morre sem saber o porquê. Não, já estou dando spoiler no livro, né? Mas tem um livro lançado há um tempão, vai. Mas o pessoal não lê mais também hoje em dia, né? Tem esse déficit cognitivo que as pessoas não querem ler, né? Ou eles não querem ler aquele determinado de coisa. Eu acho que em determinada forma, a leitura para o jovem tem caminhos. É que é muito difícil ler essas coisas que a gente curte agora. Porque é cringe. É cringe. Mas se algum TikToker conseguir fazer... E aí eu acho importante essas meias... TikToker é um exemplo qualquer, né? Sim. Algum influencer conseguir dimensionar de uma forma... alinhar a linguagem para que chegue nesse cara que não está acostumado a fazer leitura, talvez ela chegue e o cara lê. Porque o cara lê, passa o dia inteiro lendo feed. Mas não tem 5 minutos para ler um livro. Mas se você for ver o volume, o cara lê um desse. Em 2, 3 semanas, o cara lê um desse daqui. Que é o que sempre perguntam, né? Fala, como que você tem tempo para ler? Eu falo: eu paro e sento e leio. Se eu ficar procurando um tempo, eu nunca vou ter achar. tempo. E 10 minutos de leitura é 10 minutos mesmo, se você Sim. tiver. 10 minutos, às vezes você fala assim: eu não leio 2 páginas em 10 minutos. Leia o que você pode. Exato, mas às vezes o conteúdo é mais difícil Sim. mesmo. Às esse você pega um desses aqui que é facinho. Esse aqui é legal. Eu falo depois desse aqui. Você pega um livro que é facinho, lê, sentou e leu. Mas é trabalhoso. Aí eu gosto do Gramsci de uma coisa, porque ele não glamoriza nem romantiza o processo de estudar.
O materialista, né? Então, O Gramsci, ele tem uma fala que, tipo, simplificando assim, tipo assim, estudar não é legal, estudar não é gostoso, dá trabalho, cansa e você tem que fazer repetidamente para funcionar. sim. Então, é isso aí. É isso aí. Não é fácil. Aprender é um processo árduo, né? Do mesmo jeito que, pra mim, é muito duro, penoso, ruim e impossível de parar e ficar 15 minutos numa academia, sabe? Mas é o mesmo processo. Sim. Eu não consigo ficar 5 minutos, não dá. Pra mim é um esgotamento mental. É tóxico só de chegar na porta. E é ruim. E pro cara. E é o mesmo processo, não é trabalhoso, duro, repetitivo, ficar pra ganhar músculo? O cérebro também é um músculo. Sim. E aí você tem que exercitar. Tem que exercitar. Você tem muita gente aí que é maromba e é magrelo de cérebro. E é feliz. E é felizão e tudo bem, tudo bem. Assiste a gente, você vai entender do mesmo jeito. Espero que entenda. Não, vai. Vai entender. Isso é verdade, né? Espero que tenha feito a lição de casa, né? claro aqui, né? Não sei Não, se ficou foi muito sim, técnico. foi sim. Porque se não tivesse, eu conto com a participação da Amanda, que eu acho muito legal, que ela, quando Ela ela não interrompe. entende, ela faz assim. Fala pra mim. E é mó legal. E ela me ajuda. Quantas vezes ela levantou a mão? Umas 30. Algumas já que. Algumas de tipo. Às vezes não na hora, né, amor? Mas assim. No Mas encontro depois- de hoje, algumas. Não, hoje não. Ah, então, Hoje que ela bom. só levantou a placa de Ah, tempo, que assim, bom. ó. Aí a gente tem produção. Então acho que a atividade como professor de graduação ajuda um pouco. Ajuda. A tentar ser o mais claro possível, É né? porque, de certa forma, você falou que trabalha em faculdades periféricas, a gente tem uma extensão do ensino médio nessas Sim, faculdades, né? sim. A gente, pelo menos eu, sentado no banco, eu ouvia várias vezes assim, não vai escrever na lousa? Não vai ditar? Eu já ouvi pessoas dizendo algo similar à lição de casa. Sim. Sabe? Assim, ai, lição de casa, não. Como lição de casa na graduação, cara? Você tem que ler, por favor, senta, lê um pouquinho. O cara já escreveu, o mais difícil já foi feito, que é escrever. Você só tem que ler. Que é uma outra discussão dentro do direito também, que é a formação jurídica. Ah. Que aí a gente pode um dia voltar aqui Sim, e por favor. discutir com maior Porque espaço de tempo, que é uma outra reflexão também dentro das ideologias, né? Como que a formação jurídica ela se constitui para atender a um tipo de ideologia que se impõe atualmente. Tá mais que convidado, porque eu nunca duvidei disso. Que, tipo, os bancos das faculdades, em algumas medidas, são formadores e... são formadores não, são abastecedores do mercado. Sim, ó, na área jurídica, só Eu acho que principalmente depois de 70. só para aguçar um pouco, né, a sua inquietação, né? Costuma-se dizer assim, operadores do direito, né? Então, os operadores jurídicos... Poxa, o que é um operador se não alguém que manuseia uma determinada técnica? Sim, Mas- que executa. Que executa uma tarefa de forma irrefletida. Uhum. Né? Para que é isso? É para isso. Acabou. Faço a petição. Ah, mas não, isso eu não discuto, isso não Isso não é interessa, comigo. isso não é jurídico, isso é política, isso é ética, isso é filosofia, não é jurídico. Então, o campo do direito ele vai ficando extremamente reduzido, né? Há uma técnica. E né? é uma coisa que abarca todo mundo, né? Sim. Olha né? aí. Que legal, vai estar mais que convidado pra isso, professor. Que é uma discussão sobre a técnica numa perspectiva aí da fenomenologia, né? Do Heidegger, né? Ah. O estado da técnica, a técnica Legal. pela técnica. Legal. Demorei pra entender um pouquinho de Heidegger. Ou difícil. Alemão não escreve pra você entender. Não. Alemão não escreve pra você Tem que entender. entender primeiro a construção da formação social alemã para depois entender os alemães. Quer entender? Lê os ingleses. Os ingleses escrevem pra você entender. Francês também não ajuda muito, não. Ô, povo ruim de ler. O francês, eu sempre tenho a impressão que eles já estão no meio, né? Depois eu acho que é mesmo, assim, geograficamente. Você chega no... Sabe aquele aluno que chega atrasado na aula? É a leitura francesa, né? Você chega no metade da aula, aí o que ele tá falando? Eu não sei. Fica ouvindo aí, segue o barco. No final você conclui bem. Depois tem que chegar lá, professor, o que você tá... Eu cheguei atrasado. Aí ele vai falar assim, não, pega um livro meu, né? Ele te remete a pega um livro meu e aí você vai entender esse começo da aula, né? Então, Nossa, a sensação que eu tenho é essa. Eu tenho uma dificuldade de compreender os textos escritos pelos alemães. É muito treta. Parece que eles não querem que você entenda. Kant é um saco. Leo e Kant é um...
Aqui é o que acontece também, né? Talvez, só para tentar te acalmar aí te dar um alento, né? Tomara, eu tô quase desistindo desses É que às vezes nós acessamos as obras da maturidade de determinado pensador. Né? Então, quando... Vamos trazer aqui para o Marx, né? Você vai ler o Marx no Capital. Maravilhoso. Pesado. Mas ali é o ponto alto da sua reflexão teórica. O cara é tá azeitado, né? É uma obra de 3 décadas, quase 4 décadas de reflexão, de uma vida. Aí você vai ter uma certa dificuldade. Então, me parece que falta uma trilha do pensamento. Acessar os grandes pensadores não pelas suas obras de maturidade, mas pelas obras que demonstram o começo da sua reflexão teórica, das suas inquietações, e que depois te levam a esse ponto alto. Talvez, se fizer esse percurso, fica uma leitura mais agradável. Olha só, se tivesse feito jabá, se tivesse ganhando pra isso, ia servir. Porque é justamente a proposta desse cara. Do jovem Engels. Ele falou que não queria... Eu até brinquei com ele, falei, faz uma trilogia. Jovem... O próprio Marx, se você pegar o Marx da juventude, ele tem uma preocupação teórica, que ele não está pensando na crítica à economia política. É o Marx preso ainda ao seu passado hegeliano, da lenha. Pensando no roubo de lenha, na filosofia, né? No tempo que ele esteve ali escrevendo na Gazeta Renana. Então, se alinhando com a questão judaica dele. São outras reflexões. Aí quando você ingressa no Marx da maturidade, você fala, poxa, é muito ruim, não entendi nada, não vou ler. Abandona a leitura. Kant acontece isso. Né? Porque Kant só escreveu velho, né? Então, Kant não tem um trabalho, pelo menos segundo o Kant, né? Kant não tem um trabalho assim, tipo, jovenzinho, uma pessoa. Não, é uma tacada, né? Me aposentei, o que eu vou fazer? Vou ser chato. Vou escrever chato. Pô, uma frase enorme pra falar que ele quer dizer que existem coisas. Nem tudo. Coisas que eu estou falando daqui pra frente já estão garantidas. Pô, uma frase enorme, sem vírgula, chato, ruim de ler. É o que isso daí, professor? Porque o que mais importante aqui é que isso daqui é um recorte, né? Certo. Não é uma hora e tanto, 40 minutos que vai dar conta de todo o arcabouço dessa informação. Principalmente em uma questão tão diversa quanto ideologia, Sim, né? Claro. Que vai variar de diversas formas e permite até que a pessoa faça assim, na minha interpretação determinada coisa. Desculpa te interromper, por favor. O trabalho não foi publicado ainda, né, em livro, mas assim que for, eu faço questão de trazer aí, quando o vídeo estiver no ar, de repente coloca um link lá do trabalho, né, publicado. Já. E aí fica aí o convite para leitura, né, por favor, do seu público. E vamos construir, né, porque é outra coisa que eu não deixo de falar aqui. O conhecimento ele sempre vai ser uma construção coletiva, porque sozinho tu não faz nada. Sim. E você não vive sozinho para comer de conversa, né? E esse pouco tempo aqui não vai dar conta de você pegar 2 anos de pesquisa. 2 anos de pesquisa, ou quiçá o que a humanidade já construiu sobre ideologia. Então não 2 anos de pesquisa que reporta 3 séculos sobre a discussão do tema. E de um recorte de 2, 3 anos. 3 anos de um negócio. Então, vamos lá, senta, tenha brios, leia. É difícil, não é fácil não tô falando que é fácil. Leia, é mesmo. Dá 10 minutos, dá essa chance pro seu cérebro, cara. Garante 10 minutinhos, são 10 minutos de feed, pega um PDF, não um PDF, tem tanta facilidade aí, e vai nessa. Aqui a gente tem um apoio do Centro de Formação Pascoal Leme, que ele ajuda a gente trazendo pessoas para conversar, trocar ideia e várias vezes chegam em outras pessoas e uma sugestão da pauta foi deles, porque você não pega alguma questão sobre ideologia, eu falei assim, pode crer, vou atrás disso, porque eles têm um monte de pessoas que podem falar sobre ideologia, mas falando sempre muito teórico, e sempre falando a mesma linguagem. É pregar para convertido, teórico, né? Sempre apresentando o que é. Né? Então, para Marx é isso, para o Kant é isso. E eu não quero uma aula, Sim, e aí tá, mas aí como que eu aplico? Onde eu vejo a materialidade disso? Sim, principalmente a materialidade. Onde isso se aplica de forma geral. E em vez de chegar aqui e debater a ideologia de gênero e trazer alguém que venha defender a ideologia de gênero, ou venha uma pessoa que venha defender determinada coisa, não, você na aplicação, eu acho que eu sei o que eu posso falar. Agradeço. Vamos lá, porque eu lembrei a hora que eu vi a capa lá do trabalho impressa, eu fiz uma foto no Facebook assim, um dia quero falar. E aí foi uns meses, postou a foto logo na defesa, né? Defesa. Aí eu falei assim, gostei disso, eu vou ver. Foi um momento muito gratificante, né? Porque
eu defendi, eu concluí o trabalho no começo da pandemia. Então, as bibliotecas estavam fechadas, né? Não tive como consultar a biblioteca. O prazo institucional, né, acadêmico correndo, né, tendo que depositar o trabalho. Então, foi um momento assim inesquecível. Porque tem uma galera que acha Defendi a distância, né? Inclusive, a defesa foi pela que... foi a mesma Teams. coisa, assim? Mesma coisa. Não foi, né? foi o mesmo prazer, Não, o prazer emoção. não é o mesmo, porque se espera, né, ter aquele momento presencial para tirar a foto com o seu orientador, né? Tem que fazer a foto à distância. Tem isso. Né? Tem isso, mas o importante é que o trabalho foi defendido, foi aprovado pela banca, né? Com recomendação de publicação. Né? Então, isso que é legal. Isso que vale. Bem feito. E eu agradeço muito a presença. Eu que agradeço, espero ter ajudado aí nas suas inquietações. Sim, claro que sim. Fico à disposição, sempre que quiser me convidar, retornarei aqui outras vezes. Vamos sim, vamos confirmando, vamos conversando e vamos fazendo mais papos assim, parrudo e de fácil compreensão, né? Porque também ajuda, né? Tá jóia. Ó, só reforçando, se ainda estiver rolando, os 100 primeiros inscritos estão concorrendo aqui ao livro do Renatão, dos Cortiços à Luz, da editora Letras de Subsolo. É só seguir a gente e a Letras de Subsolo. E não posso deixar de esquecer, eu dou um grande beijo pra quem se inscrever, um grande abraço pra quem deu uma curtida e minutos da minha atenção pra quem comentar. Prometo que eu leio e respondo. Obrigado, até a próxima. Obrigado, professor.